que a seleção americana virou sinônimo de vitória, de domínio completo. Eles praticamente nunca perdiam, sempre venciam com facilidade, davam um espetáculo. Era o sinônimo de imbatível. Assim, a Olimpíada começava, já tinha uma medalha de ouro para os Estados Unidos. Não tinha como os Estados Unidos perder no basquete masculino. E aí, de repente, perdeu a Copa do Mundo de 2002, que foi nos Estados Unidos. Aí perdeu a Olimpíada de 2004. Aí deu um chacoalhão. Falou, não, agora vamos levar a sério. E perdeu de novo na Copa do Mundo de 2006. Então o negócio começou a ficar meio... talvez isso tenha acabado. Talvez os Estados Unidos não seja tão dominante assim. E aí cria-se dentro da própria NBA, tem dentro do grupo de jogadores, principais jogadores da NBA, a ideia do ok, agora a gente tem que fazer alguma coisa a respeito. Tipo, mexeu com o ego de todo mundo. Eu achei engraçado, falando sobre ego, uma ideia que eu nunca tinha pensado, nunca tinha visto aparecer e aparece no documentário com bastante clareza, que é como eles se orgulham de ser tão bons no esporte que eles inventaram. Essa ideia de eles estão batendo a gente num esporte que é a nossa criação. Não achava que alguém se importasse com onde um esporte foi criado, ou que isso desse algum tipo de primazia sobre a atuação nesse esporte, mas aparece no documentário, eles falam sobre isso. Então, achei curioso. Então tem um ego aí envolvido. Sim. Eles têm um orgulho de serem os melhores jogadores, de ter a melhor liga esportiva do mundo, de basquete, e aparece aí que eles também se orgulham de terem inventado e, portanto, eles se sentem na obrigação de dominarem a modalidade. Foi um domínio tão grande. Esse dá para usar a palavra domínio mesmo. Tipo, eles não perdiam. E é claro, o documentário inclusive mostra que eles perderam nos anos 70, mas quando eles usavam amadores. E o fato é que eles ficaram chocados de terem perdido para a União Soviética, que é a junção de muitos e muitos povos. E povos bons no basquete, exato, que continuam tendo sucesso depois da dissolução da União Soviética. Juntou todos. E foi um sofrimento ganhar uma vez, ou duas, né? Depois em 88. Mas duas vezes de amadores. De amadores, de universitários americanos. É muito engraçado o nível de dominância, o nível de soberba que isso causa. Não, é muito difícil. Tipo, em 92, quando o Dream Team foi formado, eles mostram um documentário, dão destaque para isso. Tipo, os adversários pediam para tirar foto com eles. E aí, 10 anos depois, eles estão perdendo desses caras? Como assim? E essa era a ideia que eu tinha, a ideia que foi muito vendida pela imprensa na época, e que eu acho que o documentário cita, mas de certa maneira desmancha. Porque eu achei que o documentário dá uma grande ênfase em como responsável por essa cultura de tem algo a ser aprendido, tem algo a ser adquirido, não é o plano de redenção, é o Kobe Bryant. É ele e indiscutivelmente ele. O que eles vendem é que quando o Kobe chega, depois da derrota para a Grécia na semifinal da Copa de 2006... Isso é importante, eles tinham um plano, estavam executando, era uma família, tinha os camps, eles perdem mesmo assim. Então, tem esse parênteses aí. Isso deixa a redenção mais legal, né? Porque se é uma coisa muito imediata, do tipo, agora vamos levar a sério, aí joga e ganha, parece que é só levar a sério. Mas não, a gente levou a sério, se preparou, passou 2 anos treinando, chamou o Jerry Colangelo lá para ser o coordenador, deu poder demais para ele. Eles explicam rapidamente no documentário. Antes tinham comitês que decidiam 1000 coisas. Eles mudaram, virou um esquema de franquia da NBA. E ele que ajudava a escolher os jogadores, começaram a fazer tudo certo, comprometimento e palestra, e chama os militares para inspirar todo mundo. Vamos lá, união, vamos respeitar os adversários, jogar sério, jogar de maneira coletiva. Eles perderam mesmo assim. Perderam pra Grécia. Que nem tinha jogador da NBA na época. É verdade. Tinha jogadores muito bons no basquete europeu, era uma baita seleção, era a atual campeã europeia, mas não era nenhum time dos sonhos também. O que o documentário diz é: a gente tá fazendo certo, não deu certo mesmo assim. E aí as coisas mudam realmente de figura quando o Kobe chega na seleção. E o que se vendia como aqui é o lugar para que a gente jogue com os melhores, a gente aprenda com os melhores, o documentário não mostra em absoluto, não tem nada. Quando o Kobe chega, a primeira história que eles contam é: eles vão pra noitada, voltam às 6 da manhã, cruzam no corredor com o Kobe... 4h30 da manhã. Exato. 4h30 da manhã. Eles cruzam com o Kobe indo treinar. E que
No dia seguinte, eles vão de manhã também treinar. Não 4h30, segundo o Carmelo Anthony. Porque aí já é cedo demais, mas às 6 da manhã. Mas a questão é, o Kobe dá um exemplo de comprometimento, de treinamento. E, curiosamente, a gente já tinha histórias do Kobe na seleção. Essas histórias já eram conhecidas. De que ele viu o Chris Paul fazendo alguma coisa e aí pediu para o Chris Paul repetir um tipo de drible, um jeito de comandar a bola, e que no dia seguinte ele já estava usando nos treinos da seleção. Então a gente já sabia que o Kobe estava usando aquilo para aprender coisas novas com os melhores. Ele estava vendo valor em estar ali entre a elite da NBA. O que a gente não sabia era o outro lado, e agora ficou bem explícito. Toda a aura de os camps da seleção americana fazem bem para os seus atletas vem dos outros atletas aprendendo esse comprometimento com o Kobe. E essa é uma expectativa de que você consiga pensar num projeto de longa duração, de que a molecada veja qual é a cultura dos veteranos e consiga manter isso no futuro, para que o plano sobreviva aos seus indivíduos. Então, do ponto de vista da ideia, perfeito. É isso que supostamente acontece, é isso que venderam pra gente. O documentário mostra o Kobe. Claro que tinha que ter o foco nele, ele é uma das estrelas do time, ele e o LeBron. Mas eu fiquei pensando, será que também não deu uma valorizada porque é o que tá todo mundo sentindo agora, né? A saudade dele, uma celebração da carreira dele, foi um grande momento da carreira dele. Eu fiquei nessa dúvida, porque foi muito importante no documentário o quanto o Kobe mudou tudo. Eu acho que o Kobe faz a guinada, o documentário crava ali que ele chegar, muda tudo. Tem uma ênfase muito grande na cultura que ele apresenta, no nível de seriedade. Fala-se muito sobre como o Kobe também estava na sua própria redenção, de mostrar que ele não era fominha, de que ele poderia jogar com as outras pessoas, de como ele vai aprendendo a rir com os outros. Até porque ele era conhecido, eles batem também nisso no documentário, de que ele era conhecido por ser muito egoísta, e ele já tinha jogado com uma outra estrela, com o Shaquille O'Neal, e deu no que deu. Uhum. Então era ele agora tendo... Como ele vai lidar com o LeBron, com outras estrelas lá? Eles vão se bater, e ele não se esforça muito, né, para deixar o clima agradável. Ele é o cara que... Ele é um solitário. Vai pelo contrário, ele quer deixar todo mundo desconfortável, e assim ele acha que você vai jogar melhor e dar cada vez mais. E é o LeBron que se ajusta, né? É o LeBron que tenta amolecer o Kobe, segundo o documentário. E a gente sabe de várias histórias com relação ao Kobe, de que quando os grupos, os times em que ele jogava saíam para fazer coisas, ele ia pro quarto do hotel ler a Bíblia. Ele era um cara que queria ficar sozinho. Então ele não é esse tipo de pessoa. E aí o documentário mostra como ele vai se tornando. Então tem muita ênfase nele. O que é uma das possibilidades de se abordar essa história. Só é curioso que você vende um produto e entrega outro. Você vai falar sobre o time da redenção, que é o time coletivo, em que deixa de ser um apanhado de estrelas, e você fala sobre as estrelas. Né? Exato. O Paul Gasol só aparece no documentário como escada para a história do Kobe. Porque ele é o companheiro do Kobe, amigos, irmãos, segundo eles, de Los Angeles Lakers. E aí tem a história do Kobe avisando os companheiros de Estados Unidos dele, primeira jogada, eu sei que jogada eles vão fazer, vai ter lá o corta-luz do Gasol, eu vou passar por dentro dele. É falta? Dane-se, eu tô passando um recado. E ninguém acreditou, né, pelo que eles contam. Todo mundo entrou em choque, com tipo, você fez isso mesmo? Que a gente viu na época ao vivo, e eu não tinha reparado quão proposital é. Depois que o documentário te avisa, que ele fala que ele vai fazer, é tão evidente que ele foi só pra fazer uma falta. Ele foi pra meio que o Gasol. E ele diz que o Gasol conta, né? Um dia antes ele foi visitar a gente lá na Vila Olímpica. Só pra amolecer. Conheceu todo mundo. E no dia seguinte, não, agora a gente tá no jogo. Agora Estados Unidos e Espanha, agora a gente não tem nada de amigo, irmão. E pros outros jogadores funcionou, né? Pelo menos eles contam que, nossa, a gente não ia perder esse jogo agora. Mostra como o Kobe tinha abraçado aquela ideia. E depois da morte do Kobe, essa situação toda ganha uma nova faceta. Porque o Paul Gasol era muito próximo da família Bryant. Hoje em dia, um dos grandes responsáveis pela educação das filhas dele. Então, ele é muito próximo de fato. E ainda assim, anos antes, o Kobe tentou atropelar ele como se fosse um trem descarrilhado. Só porque tá no outro time.
E esse é o recado que ele queria passar para os companheiros, e pelo jeito funcionou, de que ó, aqui é sério. Mas eu gostei desse jogo contra a Espanha, eu achei legal que eles deram um destaque para aquela final, porque eu acho que foi o que deixou a história perfeita. E isso por si só merecia um documentário. Eles falam, né, que talvez tenha sido o melhor jogo de basquete já disputado. Nossa, né? foi um jogaço. Né? Foi um jogaço. E era tudo que você precisava. São 3 campeonatos seguidos que eles perdem, eles fazem tudo isso, eles chegam na final, eles estão jogando bem, mas não é fácil. E você terminar toda essa sequência naquele jogo, daquele nível, eu falei, não, espero que eles deem o destaque devido, e deram. Eles gastam uns bons minutos do documentário falando como foi o começo do jogo, as faltas do LeBron, a falta do Kobe. Todas as vezes em que a Espanha diminuiu a diferença no placar. O Wade entra, o Wade joga bem. Não é absurdo que é um jogo FIBA, com 10 minutos cada período. E o primeiro tempo acaba 69-61, alguma coisa assim. É um jogo de placar altíssimo, a Espanha tá lá, foi que bom que eles deram esse destaque. Porque foi um jogão assim. Tem a enterrada do Rudy Fernandes no Dwight Howard. Foi muito legal. O documentário não tem como mostrar todas as histórias dessa partida. Mas se você é mais legal a redenção acabar assim do que aí a gente ganhou da seleção X por 125-80. Como foram a maior parte dos outros jogos que eles disputaram, né? Eu acho que isso foi um bom. É um grande finale para isso. A gente queria essa redenção. Então ela veio suada, brigada. Como storytelling, para mim é perfeito. Você tem as derrotas, aí você tem a parte do clipe que o Rock sobe as escadas, e aí você tem mais uma derrota, que é a de 2006. Aí você briga mais um pouco, aí chega o veterano misterioso Kobe Bryant. Claro, como historinha incrível. E aí você ganha a grande final num dos maiores jogos. Se você não sabe, se você não acompanhou na época, só vê a história e fala, não, algum cara tem que fazer um documentário sobre isso. Então, que bom que fez. Assinando Bola Presa por 14 ou 20 reais mensais, você ganha acesso agora a todo o conteúdo que a gente produziu para os assinantes durante anos e anos e anos. São centenas de podcasts, vídeos e textos especiais e, claro, você mantém o Bola Presa existindo, você financia o conteúdo gratuito que todo mundo tem acesso no blog, no YouTube e no Spotify.